Sejam bem-vindos a mais um podcast da série Marcos, Autoridade do Servo de Deus. Aqui quem fala é o pastor Fábio Guilherme. Como é bom ter vocês aqui conosco nessa nossa caminhada no Evangelho de Marcos. Hoje nós trataremos com o título Um Chamado Poderoso e Libertador. Vamos continuar ainda no capítulo 1 de Marcos. Nós vamos ler no versículo 16 até o versículo de número 28. Vamos ler? Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhe disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. Logo o chamou, e eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. Logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-se, sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: quem é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem? E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções por toda a região da Galileia. Hoje nós vamos começar a analisar uma parte do Evangelho segundo Marcos, ainda no primeiro capítulo, que vai mostrar Jesus demonstrando a sua autoridade. E claro, hoje a demonstração da autoridade de Jesus será vista de duas formas. A primeira forma é na chamada dos seus primeiros discípulos e uma segunda forma é expelindo demônios. Podemos perceber nesse texto que Jesus demonstrou sua autoridade através do chamado de seus primeiros discípulos e ao subjugar os poderes das trevas. Eu quero destacar hoje 4 lições. A primeira lição, do versículo 16 ao versículo 20, a autoridade de Jesus é demonstrada no chamado dos primeiros discípulos. Esse chamado é urgente. Vemos isso no versículo 16 ao 17 e também no versículo 18. Cristo, depois de começar o seu ministério com uma chamada para o arrependimento, através da pregação, agora no versículo 16, como lemos, ele inicia o chamado dos seus primeiros discípulos. E as primeiras palavras que Jesus usa é: venham. Isso tem a implicação de levar ao senso de urgência uma resposta imediata a esse chamado. Esse chamado também é um chamado para o compromisso, como vemos no versículo 17 e versículo 20. O chamado de Cristo é um chamado que requer uma resposta urgente. Os discípulos fizeram isso, deixaram suas redes e como também imediatamente o seguiram, como deixaram também o seu pai, os filhos de Zebedeu, e imediatamente seguiram a Jesus. Essa resposta imediata envolve, ou traz um envolvimento pessoal do discípulo com Jesus e deixa claro que o chamado que ele apresenta aos seus discípulos leva a essa resposta, porque o chamado que Jesus traz é um chamado também para ser discípulo. Versículo 17. Além de esperar uma resposta imediata e um envolvimento pessoal, Jesus deixa claro que o chamado que ele apresenta aos seus discípulos leva ao discipulado com vista ao aprendizado e ao trabalho. E venha comigo, porque lhe farei pescadores de gente. Um chamado também de renúncia, Versículo 18 e versículo 20. Esse chamado que Jesus apresenta aos seus discípulos requer um preço. Esse preço é colocar Jesus como a pessoa principal de suas vidas. E vemos no texto que isso acontece nas atitudes dos discípulos deixarem suas atividades, Eles trabalhavam como pescadores
e a sua família, né? Os filhos de Zebedeu deixaram, né, o seu pai e seguiram imediatamente a Jesus. Foi uma resposta imediata de renúncia. O chamado para seguir a Cristo encontra a verdadeira autoridade no próprio Cristo. Todos aqueles que são alcançados por esse chamado poderoso, de forma imediata, demonstram compromisso para com seu ensino. Abandonando sua vida antiga, passa a seguir a Jesus sem olhar para trás. Mas uma segunda lição que vemos nesse texto está no versículo 21 e 22. A autoridade de Jesus é demonstrada em seus ensinos. Essa autoridade podemos ver, né, no próprio Jesus buscando ensinar, como vimos no versículo 21. Jesus buscou ir para Cafarnaum, uma das principais cidades da região, que tinha naquela época entre 10 a 15 mil habitantes. Essa cidade, além de ser uma importante rota comercial, já existia uma grande coleteria de imposto. Tanto Zaqueu como Mateus trabalhavam naquela cidade. Jesus, ao chegar, foi para a sinagoga, um local criado na época do exílio babilônico, onde tinha 3 atividades: oração, leitura do Antigo Testamento e ensino. E Jesus passa então a ensinar na sinagoga. Esse ensino de Jesus é um ensino que tem conteúdo. A partir do versículo 22, nós percebemos que a autoridade do ensino de Jesus é demonstrada, né, por aquilo que ele ensinava. Isso fica evidente, pois as pessoas que ouviram a Jesus ficavam maravilhadas com sua doutrina, ou seja, com seu ensino, e faziam até comparação com aquilo que estavam acostumados a ouvir através dos escribas. O ensino de Jesus também tinha vida. A autoridade que Jesus demonstrava em seus ensinos tinha um motivo. Era um ensino que mostrava vida. Ainda nesse versículo 22 podemos perceber isso com a comparação que as pessoas faziam com o ensino dos escribas. Isso foi algo que as pessoas perceberam ao término da pregação de Jesus ou do ensino de Jesus na sinagoga. A autoridade da mensagem passa pelo seu conteúdo, pelo aquilo que esse conteúdo carrega. Uma mensagem sem Jesus é uma mensagem vazia, sem vida. Jesus é a fonte da mensagem da igreja. Jesus é a fonte da mensagem que devemos ensinar e pregar para as pessoas. Terceiro lugar, a autoridade de Jesus é demonstrada sobre os poderes das trevas. Versículo 23 ao versículo 26. Os poderes das trevas não suportam o verdadeiro ensino. Versículo 23, Marcos deixa evidente que após Jesus terminar o seu ensino, um homem, possuído por um espírito imundo, começou a gritar. Marcos usa esse termo, espírito imundo, ao se referir ao demônio, para mostrar que ele representa tudo que é imundo nesse mundo. Diante da autoridade de Jesus, o demônio não pode se ocultar. Os poderes das trevas se submetem a Jesus. Vamos ver isso nesse episódio, já no versículo 24, que o espírito imundo usou a expressão: que temos nós contigo? Que significa: nos deixa em paz. Ele tinha plena consciência de quem era Jesus e que corria sério perigo diante da presença de Jesus. As forças malignas sabem que a presença de Jesus traz apenas destruição para elas e, consequentemente, libertação para as pessoas que elas oprimem. Os poderes das trevas reconhecem também a divindade de Jesus. Aí no versículo 24, Marcos deixa claro que o espírito imundo reconheceu a natureza divina de Jesus ao dizer: sei que é santo de Deus. Por isso não conseguiu permanecer calado. Embora aqui também essa expressão seja uma tentativa do espírito imundo de lutar contra Cristo no momento em que ele anuncia quem é Jesus. É uma tentativa também de dominar a situação, mas que é falha, porque Cristo tem autoridade e eles não podem se opor a esse Cristo. O ponto é que até mesmo os demônios se dobram diante da autoridade de Cristo. Os poderes das trevas não podem resistir a Jesus. Versículo 25 e 26. Jesus dá 2 ordens para livrar esse homem oprimido por esse espírito imundo. Cala-se e sai. No mundo antigo, o exorcismo era um ritual demorado para que pudesse expulsar o demônio. Às vezes demorava-se horas nessas longas cerimônias. Aqui temos o oposto. A batalha termina antes mesmo de começar. A palavra de Jesus sobrepuja as forças das trevas e elas têm que submeter a Jesus.
Os poderes das trevas não podem suportar a presença de Cristo. Quando a igreja hoje anuncia o verdadeiro evangelho, apresentando a Jesus Cristo como centro de sua mensagem, os poderes demoníacos não suportam e eles são derrotados. E aqueles que são oprimidos por eles, que colocam a fé em Jesus Cristo, são libertos, porque o próprio Cristo diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Creia nisso. E por último, em quarto lugar, a autoridade de Jesus é demonstrada nos frutos iniciais de seu ministério. Versículo 27 e 28. Esses frutos nós podemos ver que é visto através do impacto causado na vida das pessoas. No versículo 27, a pregação que Jesus realizava teve um impacto na vida das pessoas. Passaram a ter um espanto enorme. O que é isso? Até os espíritos imundos obedecem às suas ordens, saem, pois até mesmo as pessoas reconheciam que os espíritos imundos se dobravam diante de Jesus. Através do crescimento da mensagem entre as pessoas, nós vemos também os frutos iniciais do ministério de Jesus. Versículo 28, a popularidade de Jesus crescia por todas as direções, não apenas em Cafarnaum, a cidade que ele estava, nesse episódio que lemos hoje. Isso é colocado por Marcos pelo conteúdo da mensagem de Jesus, algo que fazia ele ser diferente dos outros líderes de sua época. O verdadeiro evangelho é aquele onde Jesus é apresentado. Ele traz frutos, causando um poderoso impacto na vida daqueles que ouvem, levando-os a crer. O verdadeiro evangelho que Cristo é apresentado tem um crescimento verdadeiro, que é exemplificado com vidas sendo transformadas e libertas, tanto da opressão demoníaca, mas principalmente da opressão do pecado. Jesus demonstrou sua autoridade através do chamado de seus primeiros discípulos e ao subjugar os poderes das trevas. Cristo continua a chamar os seus discípulos hoje. Hebreus 3, 7 a 8 vai dizer assim: pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não dê desculpa a você que me escuta hoje, para não responder ao chamado de Cristo para a sua vida, o chamado para o arrependimento, para o discipulado, para a ação. Esse chamado é para agora. Jesus te chama nesse momento. Deseja aprender o verdadeiro ensino que mostra Jesus Cristo. Somente quando aprendemos mais sobre Cristo, podemos ter a certeza de ter uma vida transformada por Ele. Jesus Cristo venceu todos os poderes das trevas. A vitória de Jesus é um prelúdio para a nossa vitória. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tenhais bom ânimo, porque eu venci. O verdadeiro crescimento acontece quando o nome de Cristo se faz conhecido através do verdadeiro ensino. Se dobre ao ensino de Cristo. Busque mais sobre Cristo. Hoje é o dia que Cristo te chama para se dobrar à autoridade dele e responda de forma positiva ao chamado de Cristo para a sua vida. Confesse os seus pecados. Reconheça que você precisa desse Cristo. Clame a Ele por libertação dos poderes das trevas, dessa vida de pecado. Coloque sua fé nesse momento, nesse Cristo, como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Senhor, que possamos nesse momento ouvir o Teu chamado poderoso e libertador. Que possamos confessar os nossos pecados, arrependidos, clamarmos pelo Senhor, o Salvador de nossas vidas, e colocar a nossa fé tão somente em Ti. Em nome de Jesus que te oramos. Amém. Que o Senhor nos abençoe e ficamos por aqui. Até próxima quinta-feira, onde continuaremos essa série de Marcos. Fiquem com Deus.